seja bem-vindo ao canal Vencendo no Escritório. E hoje nós falaremos de método. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, método, tem a origem da sua palavra no grego métodos, que trata de via, caminho. É o percurso que eu tenho que seguir para fazer alguma coisa. Vamos explicar isso melhor ao longo desse vídeo. E ele é importante, porque hoje o tema do nosso vídeo não trata de comportamento organizacional. E de certo modo trata, mas o principal foco hoje é a nossa eficiência, que está muito ligada à nossa condição de trabalhar através de métodos, ok? Vamos lá. Quantas vezes você mesmo ou alguém falou perto de você aquela célebre frase, né? Trabalhei o dia inteiro, mas não consegui, ou parece que eu não fiz nada, né? Passei o dia inteiro no trabalho e ao final do dia a sensação que eu tenho é que eu não fiz absolutamente nada, né? E aí eu te pergunto, isso é só uma percepção? É só uma forma de identificar as coisas? Não, é verdade, a pessoa provavelmente não fez nada. Mas isso não quer dizer que a pessoa não trabalhou. Muito pelo contrário, de repente ela trabalhou muito, trabalhou o dia inteiro. E aí você tem uma outra pessoa nesse mesmo escritório que a pessoa saiu para tomar café 2, 3 vezes no dia, almoçou o período inteiro, chegou na hora dele, saiu na hora dele, não teve que fazer hora extra e sai com a sensação de que trabalhou muito mais que todo mundo. E aí você fala, isso é possível? Eu te digo, através do quê? Do método. Não é? É sempre importante entender o seguinte, o método é a forma de fazer alguma coisa. Não é? Então, como eu vou desenvolver o meu trabalho? Todos nós, sem exceção, dentro das nossas atividades de trabalho, deveríamos ter, claro, a condição de método para a realização das coisas. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, o que eu faço? Você vai falar, pronto, mas, pô, Bertelli, eu sei o que eu faço. Você sabe no geral. Agora, você já parou para dividir as suas atividades em partes? Quer dizer, aquilo que você faz o dia inteiro, você já pensou em planilhar isso, em colocar isso com tópicos? Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, ou faço isso, não é? Você já parou para fazer isso? Isso é vital, não é? Saber exatamente quais são as atividades que eu tenho que realizar ou que eu realizo. E à medida que eu faço isso, eu preciso olhar para essa atividade e enxergar o seguinte, será que eu estou fazendo na hora certa? Na ordem certa? Como tem que ser feito? Será que eu estou acompanhando a tarefa do jeito certo ou se eu estou fazendo de qualquer jeito? Não é? Isso te permite ter a compreensão de que o processo de realização do seu trabalho ele segue linear, ou seja, se você olha para a sua atividade, sabe que você tem que fazer essa atividade, conhece a atividade, posiciona ela em determinada hora do dia para fazer e tem uma sequência lógica para fazer esse trabalho, a garantia é que você vai terminar essa atividade, não vai chegar no final do dia falando não fiz nada. Por quê? Porque você vai ter um começo, meio e um fim para essa tarefa. E como você vai se tornar uma pessoa disciplinada, você vai cumprir o começo, meio e o fim na hora que você programou. Isso vai garantir que ao final da tarefa você tenha claro que ela está cumprida. E vamos supor que você tivesse 5 tarefas para fazer ao final do dia, durante um dia. E nesse dia, por questões diversas, por problemas com clientes, por imprevistos, você não tenha conseguido fazer as 5 tarefas. Você tenha feito apenas 3 das 5 tarefas. No mesmo assim, ao final do dia, você não vai ter aquela sensação de que você não fez nada. Você vai saber o que você fez, você vai saber o quanto você fez, mas você vai saber, olha, essas 2 eu não fiz. O que é muito positivo. Por quê? Porque te permite que no dia seguinte você comece por essas tarefas, garantindo que elas aconteçam de forma correta. Para entender um pouco melhor até esse método, é importante olhar tarefa a tarefa, como tinha dito há pouco, e dividi-la em partes, né? Então, para realizar a tarefa 1, qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que checar? Qual é a função que eu tenho que executar ali? Não é? Para ir para o passo 2, como que eu faço isso? Qual é a sequência? Isso tudo, pessoal, não pode ficar só na sua cabeça, isso tem que ser escrito. Então você vai pegar a tarefa 1 e vai criar um processo operacional padrão para ela. Você vai criar essa tarefa do processo operacional padrão e vai colocar parte 1 da tarefa 1. E vai lá, escreve o que tem que ser feito. Parte 2 da tarefa 1. E vai lá, escreve o que tem que ser feito. E aí, à medida que você vai realizar esse trabalho, você cumpre ele etapa a etapa, garantindo o quê? Que a tarefa aconteça como deveria acontecer. E se amanhã você tiver qualquer problema na sua casa, tiver que faltar e alguém tenha que te substituir, tenha certeza que essa pessoa consegue te substituir. Porque basta simplesmente que você peça a essa pessoa que olhe o processo operacional padrão. Olhando o processo operacional padrão, ela sabe exatamente a sequência do que tem que fazer, como tem que fazer, porque a sua tarefa
é realizada com método. E à medida que você realiza com método, você faz mais, faz melhor, faz mais rápido, faz com qualidade e aumenta a sua eficiência operacional, tá bom? Sucesso para você e vamos vencer no escritório. Até o próximo.